Deve ser muito difícil para a mídia bancada pelo mercado financeiro ter de publicar material que a economia do Brasil vai bem e que o Brasil, inclusive, está entre as 5 economias que mais cresceram no mundo neste momento. O único país, inclusive, na América Latina. Os Estados Unidos da América não está entre os 10, a Argentina não está entre os 10, a Hungria não está entre os 10, El Salvador também não está entre os 10. Citei esses países porque são os países que hoje, membros do mercado financeiro e da mídia tradicional, citam como exemplos que o Brasil precisa seguir. E para desespero do mercado, a economia cresce, mas sempre tem o mais. E a gente vai explicar aqui o mais que eles não explicam para vocês. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meus amigos, deve ser muito difícil para o mercado financeiro que banca a mídia tradicional brasileira ter de noticiar informações que, apesar de todo o bombardeamento que eles fazem diariamente contra o Lula, contra o Haddad, contra o governo, eles não conseguem atrapalhar o país da maneira que eles queriam. A gente já sabe que, estranhamente, quando o presidente Lula chega à presidência, uma onda de sorte acontece no Brasil. Inclusive, isso aconteceu no Lula 1, no Lula 2, na Dilma 1, começou ainda a acontecer na Dilma 3, na Dilma 2, perdão, só que aí por conta daqueles atos golpistas que a gente sabe, que culminaram inclusive com o impeachment da Dilma, o crescimento do Brasil foi freado, depois Lula volta ao poder em 2023, após vencer a eleição em 2022, e aí de novo essa onda de sorte que só chega ao Brasil quando líderes de esquerda estão no poder, volta de novo ao país. Mas é claro que a mídia tradicional, controlada pelo mercado e pelo agronegócio, inclusive pelos bilionários brasileiros, não iriam deixar o número favorável à economia brasileira ser atrelado ao governo. Eles tentariam desvincular de alguma maneira, como está tentando. Inclusive está aqui publicado no site do Globo. Olha como é que o Globo publicou. PIB do Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025, puxado pelo agro. Esse puxado pelo agro é tipo aquelas matérias que a gente vê com frequência no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, no UOL, no Metrópolis, na Veja, que publica o seguinte: economia do Brasil vai bem, mas o crescimento econômico do Brasil é reflexo de a sorte de Lula impacta na... É sempre assim. Então vamos fazer aqui um título correto para esta matéria, tá? PIB do Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025, puxado pelo agro, vírgula, que é mantido com recursos públicos do Plano Safra do governo federal. Ou puxado pelo agro, que é bancado pelo governo federal. Poderia até estar assim, né? E aí segue a matéria. Condições climáticas favorecem super safra, levam a agropecuária a dar um salto de 12,2%. Mercado de trabalho ainda aquecido impulsiona consumo e investimentos sobem com força. Peraí, mercado de trabalho está aquecido, impulsiona o consumo? Mas não foi o Roberto Campos Neto e outras figuras aí ligadas ao mercado financeiro que disseram que o pleno emprego é ruim para o Brasil, porque aí o empresário teria de pagar um valor mais caro de salário para o empregado para que ele consiga contratar alguém. O outro, o Armínio Fraga, disse que é uma loucura o Brasil aumentar o salário mínimo todo ano, baseado em número X e número Y, que o correto seria o Brasil congelar o salário mínimo por 6 anos. E aí vamos para os dados aqui publicados na matéria também, tá? No acumulado dos 4 trimestres, dos 4 trimestres, nos últimos 12 meses, o Brasil cresceu 3,5%. E aí tem outro material aqui, ó. Brasil fica em 5º lugar no ranking das economias que mais cresceram no mundo, tá? Lista elaborada pela Austin Rating considera 61 países que já divulgaram seus resultados. E aí, olha que interessante. Os Estados Unidos da América cresceram? Não. Ao contrário, tiveram inclusive uma retração de 0,2%. Inclusive teve sua nota rebaixada por uma determinada agência de investimentos. Isso acontece pela primeira vez na história, depois de mais de 100 anos. Um outro aliado do Trump e dos Estados Unidos da América também teve ali a retração, que é o Japão, assim como também a Coreia do Sul. O Brasil é o único país da América Latina a figurar entre os 10 primeiros colocados. Não está a Argentina, que é um exemplo de sucesso que o Brasil deveria seguir. Não está El Salvador, que é um exemplo de sucesso que o Brasil precisa seguir. Não está também a Hungria, que apesar de não estar na América Latina, é um país que o Viktor Orbán faz uma boa gestão
segundo aí uma mídia meio amarronzada, ou como diria, né, jornalistas mais antigos, o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. E aí quando a gente vai ver aqui para alguns fatores, a gente precisa lembrar, tá? Eu não posso deixar de citar para vocês aqui, por exemplo, esta matéria publicada na Veja, em fevereiro de 2023, que trouxe o seguinte: o fator sorte de Lula com as altas da Bolsa e do Real no primeiro mês. Ou seja, o Lula 3, no seu primeiro ano de governo, em 2023, teve sorte. A economia do Brasil melhorou. Inclusive o Brasil, né, em alguns períodos aí, chegou até a moeda que mais se valorizou no mundo. Aí em 2024, o segundo ano do governo Lula, o Brasil de novo teve sorte. Ô Lula, cabra de sorte da pé, que é só chegar no poder que a economia melhora. Aí estamos agora no terceiro ano do Lula 3. Os dados do primeiro trimestre mostram o crescimento econômico do Brasil também, que coloca o país, olha que interessante, vamos ver aqui o ranking, ó, coloca o Brasil como a quinta economia que mais cresceu no mundo, entre os 61 países que apresentaram os dados até agora. Alguns países não apresentaram, evidentemente, né? Mas Estados Unidos já apresentou, Japão já apresentou, Coreia do Sul já apresentou. Tá ali, ó. Primeiro lugar, Irlanda. Segundo lugar, Islândia. Terceiro lugar, Hong Kong. Quarto lugar, Taiwan. Quinto lugar, Brasil. E olha que, como bem o Lula citou aqui, né? Somente com a chegada de um cara de sorte no poder, a economia do Brasil volta a crescer ali 3%. Os técnicos que entendem do mercado, Paulo Guedes, Roberto Campos Neto e essa figura toda que estava dentro ali do governo Bolsonaro, que entendem do mercado, esses não conseguiram levar o Brasil para esse salto econômico. Mas um metalúrgico de sorte tá ali, ó. Lula diz que precisou entrar um cara de sorte como ele para a economia voltar a crescer mais de 3%. Sobre o nosso papo do agro, voltando aqui pro agro, né? Tá aqui, ó. Puxado pelo agro, que o PIB do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre. Vamos ler aqui, ó. Lula lança Plano Safra 2024 e 2025 no valor de 475 bilhões. Ou seja, o agro é tech, o agro é pop, puxa a economia do Brasil para cima, recebendo R$500 bilhão do governo Lula. Sabe quanto é que os agricultores apresentaram lá como sugestão no estado do Paraná? Que o Plano Safra deveria ser de 600 bilhões aproximadamente. E aí tá aqui, ó. O governo liberou 400 bilhões, isso pro plano... Isso aqui a gente viu que teve uma alteração, né? Depois, aqui é 2024, né? Aqui é quando é, meu Deus, 2024 também, mas tem o plano 25-26. E aqui, ó, foi liberado 400 bilhões, 400 bilhões e 59 milhões para a agricultura empresarial, e também teve disponível 108 bilhões de recurso LCA, que é linha de crédito para o agronegócio, se não me falha a memória. Para emissão, inclusive, eu acredito aqui, para a linha de crédito, eu acredito, de produtores rurais, totalizando 508 bilhões. Essa mesma galera que recebe R$500 bilhão do governo federal para poder manter ali, mesmo que em linha de crédito, né, não é dado em tese, mas são condições especiais que são transmitidas para eles, são as mesmas que reclamam disso aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. São as mesmas pessoas que reclamam disso aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui os dados, né? Trazer aqui em números para vocês o que eu quero trazer em valores para nossa discussão. Cadê? Cadê? Deixa eu alterar aqui. Eu vou mostrar já já para vocês. Tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Pronto, achei. Tá aqui, ó. Governo federal repassa 168 bilhões pelo Bolsa Família em 2024. Ou seja, para que as pessoas tenham um mínimo para comer. Isso incomoda, ou seja, dá dinheiro praticamente para o agro, quase 600 bilhões, mais de R$500 bilhão em investimento. Garantir que o pobre consiga ir para a escola, para estudar, para se capacitar, para ter uma profissão, para poder ter o que comer e ter uma condição mínima de vida no Brasil, isso é gasto. E aí sabe qual que é a revolta deles? Porque se vocês observarem, o mercado está viabilizando o nome do Joesley Batista, né? Vai ser candidato? Provavelmente não, ou se for é só para ocupar espaço ali, não tem possibilidade real nenhuma de ganhar pela quantidade de polêmicas envolvidas ali na história recente do próprio Joesley Batista, do grupo JBF, do JF e tudo mais. Mas eles estão tentando limpar a barra do Joesley.
E sabe qual que é o ódio dessa galera? A quantidade de pessoas que o Lula já tirou da extrema pobreza, da miséria, a quantidade de jovens pretos, pobres e periféricos que passaram a dividir a sala do curso de medicina com o filho de um rico, que às vezes, inclusive, até o patrão ou a patroa do pai ou da mãe daquele indivíduo que está estudando ali. E é isso que a elite brasileira não suporta. Eles preferem ter uma pessoa como Joesley Batista, como Bolsonaro no poder, mas não aceitam ter uma figura como Lula. E olha que o Lula nem é tão radical quanto eu acredito que ele poderia ser. E aí, sabe o que é engraçado? Hoje saiu em vários portais de mídia essa informação aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Ó. Desaprovação do Lula, eles publicaram aqui, desaprovação do governo Lula atinge 53%, se não me falha a memória, 53,1%. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Acho que é 53,1%, que inclusive é uma alteração, 52,1%, que inclusive é uma alteração, tá aqui, ó, Atlas. 52,1% da população avalia o governo Lula como ruim ou péssimo. E aqui, inclusive, a pesquisa mostra o impacto que a operação da Polícia Federal, no caso envolvendo ali o INSS, teve na pesquisa. Por quê? Porque, como bem lembrou o ministro Ricardo Lewandowski, no governo do presidente Lula não tem isso de a polícia não fazer operação para não melindrar aliados ou para não impactar na imagem negativa ou positiva do governo. Veja se o governo interferiu na Operação Lava Jato. Veja se o governo interferiu na operação que descobriu o Mensalão. Veja se o governo interferiu na operação que descobriu o Petrolão. Ao contrário, o que a gente viu, inclusive, saído da boca de Luiz Fernando Santos Lima, procurador do Ministério Público Federal de Curitiba, do próprio Sérgio Moro, quando deixou o governo Bolsonaro, inclusive, é que no governo do Partido dos Trabalhadores não tinha nenhum tipo de interferência, nem na Polícia Federal, nem no Ministério Público, nem na Justiça Federal para que as investigações fossem feitas. Então, se tiver de impactar negativamente na aprovação, vai impactar. Como disse o ministro Lewandowski, a ordem do presidente Lula é para fazer valer a lei e, se necessário, cortar na própria pele, na própria carne, como ele citou. Outra coisa que esse pessoal ligado aí, por exemplo, às mídias não consegue entender, né, aos veículos da mídia não consegue entender, é que mesmo com essa taxa de desaprovação do presidente Lula, isso não se converte em voto para a extrema-direita. Por que, Carlito, não se converte em voto para a extrema-direita? Porque tem gente da própria esquerda que está desaprovando o governo Lula porque queria que fosse de uma maneira diferente da que está sendo, mas que em 2026 vai votar no Lula de novo, ou em quem o Lula indicar. Dados, inclusive, de vários institutos de pesquisa têm falado sobre isso. O próprio Felipe, como é que é o nome dele, meu Deus? Acho que é ou é da Quest ou é da Intel, esqueci o sobrenome dele agora. Falou recentemente isso, que não necessariamente a desaprovação é convertida em voto na oposição. Tem gente na direita, na esquerda, que desaprova o governo Lula porque queria que ele fosse mais radical, queria que ele colocasse em prática outras como é que se diz? Outras ações que se consideram, inclusive, mais necessárias e que o Lula não teria colocado em prática. Mas na eleição de 2026 as pessoas não votarão no Tarcísio, no Ratinho Júnior, no Eduardo, na Michelle. Inclusive foram divulgados alguns dados de pesquisas, inclusive eleitorais, da própria Atlas, deixa eu ver se eu encontro aqui inclusive, que traz ali que o Tarcísio performa mal em comparação ao Lula. Então imagina o desespero do mercado. Eles tentam atacar o tempo inteiro o Lula, usam as mídias, mas não conseguem arranjar um candidato viável para derrotar o Lula em 2026. E aí eu volto a dizer aquilo que eu citei no vídeo anterior. O Lula é o maior perigo para a extrema-direita no mundo hoje. Por quê? Porque ele é o poster boy da esquerda global. Ele é uma referência para a esquerda global no mundo. O Brasil, inclusive, virou referência no combate à extrema-direita. Então a única coisa que eu posso avisar para quem é de extrema-direita, para quem é ligado ao mercado aí, para quem é ligado às mídias tradicionais, é o seguinte: senta e chora, tá? Senta e chora, porque não tem alternativa. Quer vencer a eleição, vença no cenário democrático. As pessoas estão percebendo os números, muitos não concordam com tudo, por isso que às vezes dão ali a informação que desaprova o governo porque queria uma coisa diferente da que está acontecendo, mas conseguem perceber a melhora, tanto que na própria matéria, inclusive, que está aqui, eu traz, ó, mercado de trabalho ainda aquecido impulsiona a economia. Olha que interessante. Recentemente, né, tá aqui, ó, pessoas fora da miséria, quer ver? Pessoas fora da miséria, saiu um dado recente, acho que Lula tirou 6, aqui ó, 2023, tá aqui ó, em 2023, 8,7 milhões de pessoas deixaram a pobreza, vamos trazer aqui dado por dado, tá aqui ó, esse dado aqui foi divulgado semana passada, em 2 anos, semana retrasada, em 2 anos, 6 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema no Brasil,
Isso deixa, meu amigo, o mercado puto. Porque quanto menos pobres se tem no Brasil, menos pessoas que podem ser exploradas a qualquer custo você vai ter. Por que que o Armínio Fraga, por que que o Campos Neto defenderam ali que o pleno emprego é ruim para o Brasil e que se tem de congelar o salário mínimo? Porque com o pleno emprego, o patrão vai ter de negociar um salário melhor para o funcionário, porque ele vai poder escolher o emprego que ele quer. E com o aumento do salário mínimo, o trabalhador passa a ter mais poder de compra, passa a poder ter acesso a outros bens, inclusive a própria educação. E quanto mais instruída é a pessoa, maior pode ser o salário dela. Eu mostrei para vocês, inclusive, em um vídeo que eu publiquei alguns meses atrás, que uma pessoa com nível superior recebe até 182% a mais de salário do que uma pessoa que só tem nível médio. E é isso que o mercado não quer. O mercado quer lucrar o máximo e pagar o mínimo. É assim que é a lógica da exploração do Estado capitalista canalha que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo. Então tá aqui, ó. Vocês não conseguem tapar o sol com a peneira. A economia tá melhorando. Apesar de meia dúzia de doido que vive por aí ligado ao bolsonarismo, espalhando que esse governo tá destruindo o país, o Brasil tá na lama. A realidade é diferente, tá bom? Grande abraço para vocês. Compartilhe esse vídeo, deixa aqui a sua colaboração por Pix, se você puder, basta apontar o celular para esse QR Code ou simplesmente apontar aqui, digitar aqui esse endereço nosso, ou historiadoroficial@gmail.com, pedir a vocês que se tornem membros do canal se você puder, e eu já vou adiantar duas coisas para vocês, tá? Primeiro, votem em mim no Prêmio Best, eu tô em 7º lugar neste momento, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu preciso passar de novo para a segunda fase, eu pedi pouquíssimos votos aqui no canal esse ano, mesmo assim estou lá, você vai entrar aqui no site do IBEST, e aí vai digitar meu nome, ó, Carlito Neto, já vai aparecer ali, ó, influenciador de política. Ano passado eu fiquei entre os 20 melhores do Brasil, né? Esse ano já passaram vários colegas nossos, já passou o André Gonçalves, já passou o Clayson, já passou o Thiago dos Reis, já passou o José Fernandes, né? As pessoas que são em tese do nosso campo aqui, todos, né? Do nosso campo. E eu tô aqui em 7º lugar e preciso vir parar aqui em primeiro, no lugar do Alexandre Garcia, pra gente passar de fase, tá certo? Então eu queria pedir a vocês, se vocês puderem aí, para votar na gente e adiantar para vocês já hoje que na semana que vem eu vou me ausentar do canal por alguns dias. Inclusive, queria pedir a vocês, se vocês puderem colaborar com o nosso Pix, tá aqui, porque como eu trabalho de forma autônoma aqui no canal, os dias que eu não gravo vídeo, eu não tenho monetização de conteúdo, né? Porque o meu conteúdo é de hard news, como a gente fala, que é notícias que acontecem todo dia. Então, se eu não publico vídeo por uma semana, os vídeos que eu publiquei ficam velhos e a monetização despenca e eu preciso manter as despesas que eu tenho aqui na minha casa, na minha vida, né? Na semana que vem eu vou viajar para encontrar minha mãe, que eu não a vejo há 5 anos, e para encontrar o meu pai para passar o aniversário com ele. Eu não tenho férias aqui no canal, tem quase 5 anos também. Na verdade, que eu não tenho férias tem 5 anos, né? O último período que eu tirei de férias, tipo 10 dias aqui, foi em 2020. Eu fui para Bahia em novembro de 2020, quando a pandemia deu uma aliviada, eu fui lá buscar meu pai, fui ver minha mãe, que foi a última vez, inclusive, que eu fui ver minha mãe. Vão fazer 5 anos em novembro. E eu acho que todo trabalhador tem direito ao descanso, né? E eu não tive esse direito nesses últimos 5 anos. Então, se você puder colaborar com o meu trabalho, se puder colaborar com esse período de descanso, né? Já que eu vou precisar me ausentar e os dias que eu vou ficar sem gravar vídeo, eu vou ficar sem receber monetização do YouTube, né? As minhas despesas mensais ficaram comprometidas, mas eu não sou um robô, preciso descansar um pouco também. E assim como eu defendo o descanso remunerado para a classe trabalhadora, assim como eu apoio o fim da escala 6x1, eu queria pedir a vocês também que colaborassem com o nosso Pix aqui, para a gente poder fazer essa viagem e descansar um pouco, porque eu também sou filho de Deus, preciso ver minha mãe também, que eu não a vejo há 5 anos. E no domingo eu vou fazer um vídeo especial para vocês sobre isso, porque eu devo viajar na terça-feira de manhã, então até a segunda e terça deve ter vídeo, porque eu vou gravar o vídeo na segunda, vou deixar o vídeo da terça gravado provavelmente também, e vou levar meu computador, se acontecer algo muito extraordinário eu vou gravar, mas eu também preciso dar uns dias fora da internet, porque é muita pressão na minha cabeça e a gente precisa descansar um pouco, senão a gente surta, tá bom? Grande abraço para vocês, tudo que eu falei tá aqui no comentário fixado, grande beijo no coração de todos e tchau!